Escute com atenção, porque o que vou te dizer pode mudar a forma como você enfrenta os seus dias. A ansiedade não apenas rouba a sua calma, ela também envenena sua mente e, pouco a pouco, desgasta o seu corpo. Quantas vezes você já se sentiu preso nos seus próprios pensamentos, como se sua cabeça trabalhasse contra você? Hoje quero te desafiar a não se conformar em viver nessa prisão invisível. Você tem mais poder do que imagina, e as lições estoicas podem devolver o controle que você sente ter perdido. Não se trata de fugir da ansiedade, mas sim de encará-la de frente e desarmá-la. Este vídeo não é para quem procura desculpas, é para quem está pronto para agir. Fique até o fim, porque você vai descobrir como se libertar da tirania da sua mente e viver com uma calma que nada poderá tirar de você. Antes de começar este vídeo, quero que faça algo muito importante. Vá até os comentários e escreva com convicção a frase: "Hoje me liberto do medo. Sou estoico." Faça isso com todo o seu coração, porque não é apenas um comentário, é uma declaração de poder e um pacto consigo mesmo. Cada vez que você repetir essa frase, estará reprogramando sua mente por dentro, lembrando-se de que tem a força para soltar a ansiedade e escolher a calma. Esse pequeno ato é o seu compromisso com a mudança. É o sinal de que hoje você decide tomar o controle e começar a transformar sua vida. Escreva agora mesmo e sinta como suas palavras começam a moldar a sua realidade. Ensinamento 1: assuma o controle da sua mente para reduzir a ansiedade. Assuma o controle da sua mente para reduzir a ansiedade. Neste momento, enquanto me ouve, quero que entenda algo poderoso. Você tem a capacidade de decidir quais pensamentos entram e quais não. Ela aparece quando você entrega o controle da sua mente ao que está fora, quando permite que críticas, preocupações ou medos dominem o seu interior. Mas a verdade é que ninguém tem mais poder sobre a sua mente do que você mesmo. A diferença entre viver em calma ou em tensão está naquilo que você escolhe alimentar na sua cabeça. A mente é como uma porta, e todos os dias milhares de pensamentos tentam entrar. Alguns são positivos, outros são nocivos, mas é você quem tem a chave. Se deixar passar a dúvida, o medo ou a comparação, sua tranquilidade será roubada. Mas se escolher permitir apenas pensamentos que o fortaleçam, verá como a ansiedade começa a perder força. O poder de escolher é seu, e cada vez que você o exerce, sua mente se treina para permanecer serena. Quando sentir ansiedade, faça uma pausa e pergunte-se: o que estou permitindo que controle a minha mente agora mesmo? Essa pergunta desperta você e lembra que não é vítima do que acontece lá fora. Você é dono do seu mundo interior. As circunstâncias podem ser duras, pode haver problemas, críticas ou decepções, mas ninguém pode decidir por você como reagir. Se escolher a calma, se escolher a clareza, já terá vencido a batalha mais importante. Uma prática simples é escrever o que o inquieta. Quando a ansiedade chegar, anote o que está provocando esse estado, uma crítica recebida, um medo do futuro, uma lembrança incômoda. Depois, ao lado, escreva uma afirmação que neutralize esse peso, algo que devolva sua força. Por exemplo, escolho me concentrar no que posso controlar hoje. Esse exercício, repetido diariamente, muda pouco a pouco a direção da sua mente. O que antes parecia uma tempestade se transforma em uma brisa que você pode controlar. A filosofia estoica nos lembra que a única coisa que realmente está sob nosso controle são nossos pensamentos e ações. Epicteto ensinava que não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escrevia que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos.
E Sêneca afirmava que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Essas lições, transmitidas há séculos, continuam sendo um remédio para um mundo cheio de ansiedade. O segredo está em treinar sua mente como um músculo. Assim como você vai à academia para fortalecer o corpo, também precisa exercitar a capacidade de escolher pensamentos. Cada vez que você se detém e conscientemente escolhe se concentrar no que traz paz, sua mente se fortalece. Cada vez que substitui um pensamento de medo por um de confiança, a ansiedade enfraquece. Isso não é teoria, é prática diária. Quanto mais você fizer, mais natural se tornará. Imagine sua mente como um jardim. Se deixar que as ervas daninhas cresçam, logo verá o caos. Mas se plantar com cuidado sementes de calma, gratidão e confiança, seu jardim florescerá. A ansiedade é como essas ervas daninhas, sempre tentará crescer, mas cabe a você arrancá-la pela raiz e escolher quais flores quer cultivar. Se aplicar esse hábito, notará uma mudança profunda. A ansiedade já não dominará seus dias. Você terá maior controle sobre o que pensa e sentirá que as circunstâncias externas não têm tanto poder. Descobrirá que pode manter a calma mesmo quando o mundo lá fora estiver em caos. E essa calma não apenas reduzirá a ansiedade, também lhe dará clareza para tomar melhores decisões e viver com mais confiança. Lembre-se, você não é escravo da sua mente, é o guardião do que permite entrar. Hoje você pode escolher, hoje pode treinar e hoje pode começar a viver com menos ansiedade e mais paz interior. Ensinamento 2. Saia para caminhar para reduzir o estresse e estimular a calma. Saia para caminhar para reduzir o estresse e estimular a calma. Imagine por um momento deixar para trás as paredes que o cercam e respirar ar fresco. O simples ato de caminhar, mesmo que por 10 ou 15 minutos, pode transformar seu estado mental. Quando você decide dar um passeio ao ar livre, seu corpo começa a liberar a tensão acumulada e aquela sensação de ansiedade que parecia apertar o peito começa a se desfazer. Não é necessário ter um plano perfeito ou um destino específico. Basta levantar-se, sair e permitir que cada passo o devolva a calma. O movimento do corpo está profundamente conectado à paz da mente. Quando você caminha, sua respiração se regula de forma natural, seu ritmo cardíaco se estabiliza e a mente deixa de girar em círculos sobre as mesmas preocupações. O mais poderoso é que esse hábito não apenas reduz o estresse momentaneamente, também treina seu cérebro para encontrar serenidade em meio ao barulho do cotidiano. Um exercício simples que pode acompanhar sua caminhada é recolher objetos da natureza. Pode parecer infantil, mas tem um efeito profundo. Ao parar para observar uma folha caída, uma pedra de formato curioso ou um pequeno galho, sua mente se concentra no presente e se desconecta da corrente de pensamentos ansiosos. Esse ato de recolher, de segurar algo natural em suas mãos, funciona como um lembrete tangível de que você pode desacelerar e viver aqui e agora. A ciência confirma ao caminhar em um ambiente natural, os níveis de cortisol, o hormônio do estresse diminuem. Além disso, sua criatividade é estimulada porque a mente, ao se liberar da tensão, encontra espaço para novas ideias. Até mesmo o descanso melhora, já que o contato com a natureza e a atividade física leve favorecem um sono mais reparador. O que parece um gesto tão simples é, na verdade, uma estratégia poderosa contra a ansiedade e a tensão. A filosofia estoica também nos convida a ver a natureza como mestra. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que a alma se fortalece ao se alinhar com a ordem natural do universo. Epicteto nos lembrava que não são as coisas em si mesmas que nos afetam, mas como decidimos percebê-las.
E Sêneca, com sua clareza, dizia que os momentos de contemplação em solidão nos devolvem o equilíbrio interior. Esses autores concordavam que a serenidade não se encontra fugindo do mundo, mas aprendendo a viver em harmonia com ele. Sair para caminhar é uma forma prática de encarnar esse ensinamento. Convido você a experimentar de forma consciente. Reserve todos os dias um tempo, mesmo que sejam apenas 10 minutos, para caminhar. Faça isso sem pressa, respirando profundamente e observando o ambiente ao seu redor. Leve consigo uma pequena sacola e recolha algo que lhe chame a atenção. Não importa se ao final tiver apenas algumas folhas secas ou uma pedra simples. Esses objetos serão símbolos da sua decisão de escolher a calma em vez da ansiedade. Coloque-os em um lugar visível de sua casa e permita que se tornem lembretes de que você sempre pode voltar a esse estado de serenidade. Com cada caminhada, você sentirá seu corpo relaxar e sua mente clarear. A tensão nos ombros diminuirá, seus pensamentos ficarão mais leves e a sensação de estar em constante alerta se reduzirá. O que parecia um dia cheio de preocupações se transformará em um espaço de calma renovadora. E o melhor, você não precisa de nada além da sua vontade de dar o primeiro passo. Lembre-se, sua mente não precisa ficar presa no turbilhão da ansiedade. A saída está mais perto do que você imagina. Basta abrir a porta e caminhar. Faça isso hoje, faça por você e descobrirá que a paz que busca sempre esteve no seu próprio andar. Ensinamento 3. O estresse não é ruim, mas precisa estar equilibrado. O estresse não é ruim, mas precisa estar equilibrado. Quero que você entenda dessa forma. Seu corpo foi criado para responder aos desafios, não para viver preso a eles. O estresse em si é um mecanismo natural que prepara sua mente e seu corpo para a ação. É uma descarga de energia que o impulsiona a reagir, a ter melhor desempenho em momentos decisivos e a manter-se alerta quando necessário. O problema começa quando esse estado se torna permanente, quando aquilo que deveria ser apenas um impulso temporário se converte em um peso constante que desgasta sua energia e rouba sua paz interior. Pense naqueles dias em que você sente o coração acelerado, a mente sobrecarregada e o corpo cansado. Isso não significa que você seja fraco ou que sua vida esteja fora de controle. Significa que seu sistema nervoso está excessivamente ativado. O estresse desperta o sistema simpático, responsável por colocá-lo em modo de luta ou fuga. Isso é útil em situações pontuais, mas quando nunca se desliga, o organismo se enfraquece. Por isso é necessário equilibrar essa tensão com descanso, ativando também o sistema parasimpático, que é o encarregado de acalmar, reparar e restaurar. Sem esse equilíbrio, o que era um aliado transforma-se em um inimigo silencioso que rouba sua energia. Quando o estresse não é controlado, surgem sintomas como dores de cabeça, tensão no pescoço e nas costas, irritabilidade, insônia ou a sensação constante de exaustão. O pior é que muitas vezes normalizamos isso, acreditamos que faz parte da vida, quando na verdade é um sinal claro de que precisamos ajustar nossa forma de reagir. Aqui está a chave: não se trata de eliminar o estresse por completo, porque isso é impossível e nem seria saudável. Trata-se de aprender a equilibrá-lo, de usá-lo a seu favor sem permitir que o consuma. A filosofia estoica já ensinava isso há séculos. Epicteto dizia que não são as coisas externas que nos perturbam, mas sim a forma como as interpretamos. Marco Aurélio lembrava que sua mente tem o poder de permanecer tranquila mesmo em meio ao caos. E Sêneca advertia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Todos eles concordavam em algo: a serenidade não depende de um mundo menos exigente, mas da forma como você escolhe enfrentá-lo. O estresse é inevitável,
mas a sua reação é o que determina se ele o fortalece ou o destrói. Sempre que sentir que a pressão está prestes a dominá-lo, faça uma breve pausa, feche os olhos, inspire profundamente contando até 4 e depois expire durante 6 segundos. Esse simples exercício de respiração não só acalma a mente, como também ativa o sistema parasimpático, enviando ao corpo a mensagem de que está seguro. Se praticar isso várias vezes ao dia, perceberá a tensão diminuir. Também é essencial reservar momentos intencionais de descanso. Não espere pelas férias para relaxar, dê a si mesmo pelo menos 10 minutos diários para se desconectar do barulho. Pode ser caminhar, ouvir música tranquila, ler ou simplesmente sentar-se em silêncio. Esses espaços funcionam como recargas de energia. São lembretes de que seu valor não está em estar sempre ocupado, mas em manter-se equilibrado. E nunca se esqueça da importância do sono. Um descanso profundo é a base para reparar o desgaste diário. Crie um ambiente adequado, evite telas antes de dormir, mantenha o quarto tranquilo e permita que seu corpo se reinicie. Quando você dorme bem, sua mente clareia, suas emoções se estabilizam e sua energia se multiplica. Se aplicar essas práticas, o estresse deixará de ser um inimigo constante e se tornará um aliado. Você terá energia suficiente para enfrentar desafios sem se desgastar, clareza mental para tomar decisões mais assertivas e, sobretudo, paz interior para aproveitar o caminho. Lembre-se, o estresse não é o problema. O verdadeiro problema é o desequilíbrio. Hoje você pode escolher encontrar esse ponto de equilíbrio e viver com força, mas também com serenidade. Ensinamento 4. Aceite o vazio como parte da vida. Aceite o vazio como parte da vida. Aquela sensação de que algo falta, de estar incompleto ou de que nada faz muito sentido é mais comum do que você imagina. Não é um defeito, não significa que haja algo errado com você, é parte da experiência humana. O vazio surge em momentos de transição. Quando uma etapa termina e outra ainda não começou, quando as metas alcançadas não trazem a satisfação esperada, ou quando você se depara com o silêncio da própria alma. Resistir a isso apenas o intensifica, porque a mente luta contra o que não pode controlar, e essa luta interna rouba sua paz. Quando você aceita que o vazio é passageiro, como uma estação que inevitavelmente dará lugar a outra, a ansiedade diminui. Em vez de se perguntar constantemente o que me falta, você aprende a contemplar o que sente sem necessidade de fugir ou preencher com distrações. O vazio não é inimigo, é um lembrete de que você está vivo, de que seu interior pede um reajuste. Nesse espaço silencioso, se for abraçado, é possível descobrir uma força que você não sabia que existia. Pense naqueles momentos em que tenta tapar o vazio com excesso de trabalho, redes sociais, comida, compras ou qualquer outra coisa. No início parece funcionar, mas logo a sensação volta mais forte, porque o que seu interior realmente pede não é que você o preencha, mas que o aceite. Essa pausa incômoda é um chamado para escutar a si mesmo, para observar o que acontece dentro de você sem máscaras nem distrações. A filosofia estoica oferece uma guia poderosa sobre isso. Marco Aurélio comparava nossas emoções às estações, mudam, se transformam, mas nunca permanecem iguais. Epicteto ensinava que não são os fatos que nos afetam, mas a forma como decidimos reagir a eles. E Sêneca lembrava que grande parte do sofrimento vem de resistir ao inevitável. Para os estoicos, aceitar a impermanência e os vazios da vida era uma maneira de viver com serenidade, confiando que tudo, até mesmo a incomodidade, é transitório. Você pode praticar essa aceitação de forma simples. Quando sentir o vazio, em vez de fugir dele, faça uma pausa e respire profundamente. Diga em silêncio:
Isto também vai passar. Permita-se ficar 5 minutos sentado, apenas observando suas emoções sem julgá-las, como se fossem nuvens atravessando o céu. Algumas densas, outras leves, mas todas acabam passando. Essa observação lembra que você não é o vazio, você é aquele que o experimenta, e essa diferença muda tudo. Outra ferramenta poderosa é escrever o que sente, não para buscar soluções imediatas, mas para dar voz ao que seu coração deseja expressar. Muitas vezes, ao escrever, você descobre que o vazio não é tão grande quanto parecia, que o que falta não é algo externo, mas uma reconexão consigo mesmo. Esse ato simples de escrever transforma o invisível em algo tangível e administrável. Aceitar o vazio não é se resignar, mas reconhecer que há fases em que sua alma precisa de silêncio para crescer. O crescimento pessoal nem sempre acontece na ação. Muitas vezes nasce na quietude, nesse aparente nada que o confronta com a sua essência. E quando você aprende a estar em paz com esses espaços, o vazio se transforma em mestre. O resultado dessa aceitação é profundo, você desenvolve resiliência emocional, descobre calma em meio à incerteza e entende que não precisa preencher tudo para sentir-se completo. O vazio deixa de ser um peso e se transforma em uma ponte para uma versão mais forte e consciente de si mesmo. Lembre-se disso, o que você sente hoje não é permanente. O vazio não é o fim. É apenas uma estação de passagem, e se você decidir atravessá-la com serenidade, descobrirá que mesmo nesse espaço aparentemente escuro existe luz esperando para revelar quem você realmente é. Ensinamento 5. Transforme sua maneira de viver para curar desde a raiz. Transforme sua maneira de viver para curar desde o profundo. Mude seu estilo de vida para sarar, de dentro para fora. Muitas vezes buscamos soluções rápidas para acalmar a ansiedade. Técnicas passageiras, frases motivacionais ou distrações que só funcionam por um momento, mas a raiz do problema continua intacta. A verdade é que sua ansiedade não se sustenta apenas em pensamentos, mas também nos hábitos que você vive dia após dia. Se você dorme mal, não movimenta seu corpo, se sua alimentação está carregada de excessos ou se cerca de ambientes negativos, seu sistema nervoso permanece em sobrecarga constante. Então não importa o quanto tente acalmar sua mente, se o corpo e o entorno continuam enviando sinais de alerta, a ansiedade volta. Sua vida é um reflexo dos seus hábitos diários. Cada escolha que você faz constrói o terreno sobre o qual sua mente se apoia. Dormir em horários irregulares, consumir cafeína em excesso ou passar tempo demais nas redes sociais não são meros detalhes, são decisões que afetam diretamente sua estabilidade emocional. O que você precisa é de uma mudança profunda, não de um alívio superficial. E essa transformação começa pela forma como organiza o seu dia, pelo que permite entrar na sua mente e pela maneira como cuida do seu corpo. O sono é uma das bases mais importantes. Quando você não dorme bem, seu cérebro não tem tempo suficiente para processar as emoções, o que aumenta a ansiedade. Dormir não é luxo, é necessidade biológica. Se você estabelece um horário fixo para se deitar e acorda em um ambiente tranquilo, perceberá naturalmente a redução dos níveis de estresse. O mesmo ocorre com o exercício. Não é preciso passar 2 horas na academia. 15 minutos de caminhada, alongamentos ou qualquer movimento corporal já ativam seu organismo. Isso libera endorfinas e equilibra o sistema nervoso. A alimentação também desempenha um papel essencial. Se você sobrecarrega seu corpo com estimulantes como a cafeína ou com alimentos ultraprocessados, sua energia se torna instável e sua mente mais vulnerável à irritabilidade. Reduzir a cafeína,
e optar por refeições mais naturais é um pequeno passo que gera grandes mudanças. Não se esqueça do seu entorno. As pessoas e os lugares com os quais você passa mais tempo influenciam diretamente seu estado emocional. Cercar-se de negatividade, comparações e reclamações constantes amplifica sua ansiedade. Pelo contrário, escolher ambientes e pessoas que o nutram fortalece sua calma. A filosofia estoica nos lembra que a vida é construída pelas nossas escolhas. Sêneca dizia que não é que tenhamos pouco tempo, mas sim que desperdiçamos muito em coisas que não nos acrescentam. Epicteto ensinava que a verdadeira liberdade está em controlar aquilo que depende de nós. E Marco Aurélio reforçava que a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Esses sábios concordavam em um ponto essencial: sua direção não é definida pelo acaso, mas pelo que você decide todos os dias. Seus hábitos, no fim, são suas escolhas constantes. Quando começar a mudar seu estilo de vida, faça isso passo a passo. Não se trata de transformar tudo de um dia para o outro, mas de introduzir práticas sustentáveis. Estabeleça um horário fixo de sono e respeite-o. Dedique alguns minutos diários ao movimento, nem que seja apenas caminhar em volta da sua casa. Diminua gradualmente o consumo de café até que seu corpo esteja mais estável. Defina limites para o uso das redes sociais, dando espaço para sua mente respirar. E, acima de tudo, filtre com quem você compartilha sua energia. Essas decisões, mesmo pequenas, acumulam-se e transformam sua vida desde dentro. O resultado dessa mudança é profundo: sua ansiedade diminuirá porque você deixará de alimentá-la na raiz. Sentirá mais energia, maior clareza mental e mais capacidade de manter a calma mesmo em momentos difíceis. A serenidade não virá como um milagre repentino, mas como consequência de um estilo de vida que protege sua paz em vez de destruí-la. Lembre-se, não se trata de buscar curas rápidas, mas de construir uma vida que o sustente. Se você muda seus hábitos, muda seu destino. Hoje você pode começar a curar desde a raiz, e essa será a verdadeira liberdade: viver com equilíbrio, energia e uma calma que ninguém poderá tirar de você. Ensinamento 7. Transforme suas emoções em ferramentas de poder. Tudo o que você sente, até aquilo que muitas vezes considera uma fraqueza, pode se transformar em energia a seu favor. A raiva, o medo, a inveja ou a tristeza não são inimigos que você precisa eliminar, mas forças brutas que necessitam de direção. Quando você permite que essas emoções o controlem, cai no caos, grita, reage sem pensar, toma decisões impulsivas e acaba se arrependendo. Mas quando escolhe canalizá-las, elas se convertem em combustível para agir com clareza, estratégia e determinação. A emoção continua existindo, mas agora trabalha para você em vez de arrastá-lo. Pense na raiva. Muitas vezes ela aparece como um fogo que arde por dentro e o empurra a explodir. Essa mesma intensidade, no entanto, pode ser transformada em uma centelha para resolver um problema com foco e força. Em vez de discutir com alguém, você pode usá-la para trabalhar em um projeto, treinar seu corpo ou concluir uma tarefa que estava adiando. O mesmo ocorre com o medo. Se você o enxerga apenas como limitação, ele paralisa, mas se o entende como um alerta natural, ele se converte em um aliado que o ajuda a estar mais atento, a analisar riscos e a tomar precauções inteligentes. Até mesmo a inveja, que à primeira vista parece tão negativa, pode ser transformada em ambição construtiva. Em vez de se comparar e sentir-se menor, você pode pensar: se essa pessoa conseguiu, eu também posso alcançar a minha maneira. Assim, uma emoção que antes drenava sua energia passa a impulsioná-lo para a frente.
É como trocar o filtro com o qual enxerga a vida de vítima para estrategista. Não se trata de negar o que sente, mas de nomear e usar. Da próxima vez que experimentar uma emoção intensa, faça uma pausa e declare com clareza: isto é raiva, isto é medo, isto é inveja. Ao nomeá-la, você deixa de ser escravo dela e se torna observador. A partir dessa posição, pode se perguntar: como posso canalizar essa energia? Essa simples reflexão muda a dinâmica. O que antes o dominava agora se transforma em uma força que pode ser direcionada para algo produtivo. A filosofia estoica deixou isso muito claro. Marco Aurélio dizia que não é o que lhe acontece, mas como você responde, que determina sua força. Epicteto insistia que ninguém pode prejudicá-lo se você não permitir, pois o verdadeiro poder está no seu interior. E Sêneca advertia que as paixões descontroladas são correntes, mas dominadas tornam-se asas. Esses mestres nos mostraram que as emoções não devem ser negadas, mas compreendidas e utilizadas como parte da nossa disciplina interior. Comece a praticar em situações pequenas. Se alguém o contradiz e você sente raiva, em vez de responder aos gritos, respire fundo e transforme essa intensidade em argumentos firmes e claros. Se o medo aparece antes de uma decisão, use-o para revisar os detalhes com mais atenção. Se a inveja surgir, converta em motivação para melhorar e superar seus próprios limites. É no cotidiano que você desenvolve essa habilidade, até que chega um momento em que consegue aplicá-la de forma natural, até mesmo em cenários maiores e mais complexos. O resultado é poderoso. Você deixará de ser visto como alguém que explode facilmente ou que se quebra sob pressão, para ser reconhecido como alguém firme e imprevisível, que transforma sua energia interna em estratégia. Seu autocontrole aumentará e sua presença será projetada com mais autoridade. As pessoas perceberão que você não se dobra diante das suas emoções, mas que as domina e as transforma em poder. Lembre-se, cada emoção que você sente é energia. Cabe a você decidir se essa energia será desperdiçada destruindo-o, ou se será convertida na força que o impulsiona. Se aprender a transformar suas emoções em ferramentas de poder, descobrirá que não precisa temer o que sente. Pelo contrário, poderá utilizá-las para construir a melhor versão de si mesmo e caminhar pela vida com força e clareza. Ensinamento 8. Use a arte como um caminho para liberar a ansiedade. Quero que imagine por um momento que você pega um pincel, escolhe uma cor e começa a deslizar sobre uma folha em branco. Não importa se sabe pintar ou não, porque o que importa não é o resultado, mas o processo. Cada traço que você faz é um desabafo. Cada cor escolhida é uma forma de expressar o que carrega dentro de si, sem precisar de palavras. Nesse instante, enquanto sua atenção se foca no que está criando, sua mente se afasta das preocupações que normalmente a sobrecarregam. A arte tem esse poder, transformar a ansiedade em movimento, em cor e em calma. Quando você decide dedicar-se a uma atividade criativa, entra em um estado de fluxo. É um espaço mental em que o tempo parece desaparecer e só existe o presente. Sua respiração se torna mais lenta, seus pensamentos deixam de correr em círculos e seu corpo relaxa naturalmente. Pintar, desenhar ou simplesmente rabiscar não exige perfeição, exige liberdade. E essa liberdade é exatamente o que você precisa quando sente que a ansiedade o aprisiona. Pense em algo simples: pintar um animal, uma folha, uma paisagem ou até mesmo um padrão de cores sem forma definida. O detalhe não importa. O que importa é que sua mente esteja concentrada no papel, nas cores e no movimento da sua mão. Esse foco desvia a atenção do que preocupa e a coloca no momento presente.
Ao fazer isso, seu sistema nervoso responde, reduzindo a tensão e a ansiedade vai se dissolvendo pouco a pouco. O mais valioso da arte é que não há regras rígidas. Você não precisa fazer tudo certo, apenas precisa se permitir criar. Pode seguir um tutorial básico ou se deixar levar pela imaginação. Pode usar lápis de cor, aquarelas, giz pastel ou tintas acrílicas. O importante é experimentar sem expectativas. E se cometer um erro, não o apague, integre-o na sua criação. Esse gesto simples também é um aprendizado de vida, não é necessário que tudo seja perfeito para ter valor. A filosofia estoica via a vida como uma tela em branco, onde a única coisa que controlamos é a forma como pintamos nossas ações e pensamentos. Marco Aurélio falava da importância de focar a mente no que está sob nosso controle. Epicteto lembrava que não são as coisas em si que nos ferem, mas a interpretação que damos a elas. E Sêneca dizia que a serenidade depende do que fazemos com aquilo que temos. Assim como na arte, em que até um erro pode virar parte da obra, o estoicismo ensina que as dificuldades podem ser transformadas em força. Comece de forma simples. Pegue um caderno, alguns lápis de cor ou tintas. Reserve de 20 a 30 minutos do seu dia para criar algo sem expectativas. Enquanto pinta, respire lenta e profundamente. Observe o movimento da sua mão, perceba como as cores se misturam e sinta o ritmo do processo. Não busque perfeição, busque experiência. Esse pequeno ritual se converte em uma meditação ativa que acalma mente e corpo. O que acontece depois é poderoso, sua ansiedade diminui porque já não fica acumulada dentro de você, mas é liberada em cores e traços. E quando terminar, mesmo que sua pintura não seja digna de museu, sentirá uma satisfação verdadeira. Você terá transformado sua energia em algo criativo. Com o tempo, sua mente se acostuma a buscar calma na expressão em vez de se prender na preocupação. Lembre-se, a arte não é um privilégio de talentosos, é um direito natural de todo ser humano. Você também pode transformá-la em ferramenta de cura, de relaxamento e de reconexão consigo mesmo. Use a arte como um refúgio, como um espaço onde a ansiedade perde força e a paz encontra um lugar para florescer dentro de você. Ensinamento 9. Seja gentil consigo mesmo durante o processo. Seja gentil consigo mesmo durante o processo. Muitas vezes, a ansiedade não nasce apenas do que acontece lá fora, mas da voz dura e crítica que você carrega dentro. Aquela voz que repete que você não é suficiente, que relembra seus erros e exige perfeição em cada passo. O que talvez não perceba é que essa mesma voz multiplica sua ansiedade, pois transforma qualquer pequeno tropeço em um grande fracasso. Por isso, é essencial aprender a mudar essa conversa interna, a tratar-se com amabilidade mesmo quando as coisas não saem como você esperava. Quando você decide ser compassivo consigo mesmo, sua forma de encarar os desafios muda. Já não se trata de fazer tudo perfeito, mas de reconhecer o valor que existe em tentar. Se você se expõe a uma situação que causa medo e não consegue o resultado desejado, em vez de se castigar, pode dizer: "Estou orgulhoso por ter tentado." Essa frase simples funciona como um escudo contra a autocrítica. O que realmente conta é o processo, não a perfeição. Cada tentativa, cada pequeno passo, soma muito mais do que você imagina. A ansiedade cresce quando cada erro é visto como sentença, mas diminui quando você escolhe enxergá-los como parte natural do aprendizado. Se ao falar em público sua voz treme, isso não significa fracasso, mas sim coragem. Você falou apesar do medo. Reconhecer isso e registrá-lo, nem que seja em uma frase curta, fortalece sua confiança. Aos poucos, você começa a entender que seu valor não está no resultado final, mas no ato de seguir em frente mesmo diante da desconforto.
Ser gentil consigo mesmo também envolve celebrar pequenas conquistas. Não é necessário esperar por grandes vitórias para sentir orgulho. Cada passo dado contra a ansiedade merece reconhecimento. Pode ser escrever em um diário conquistas da semana, como hoje conversei com alguém mesmo estando nervoso ou hoje respirei fundo antes de agir. Esses registros reforçam sua confiança e servem como provas de progresso. A filosofia estoica aborda esse tema sob outra perspectiva. Marco Aurélio lembrava que a alma se fortalece não quando tudo é fácil, mas quando aprende a aceitar com serenidade o que acontece. Epicteto ensinava que a chave da liberdade interior está em distinguir entre o que depende de você e o que não depende. E Sêneca afirmava que os tropeços fazem parte do treinamento do caráter. Essas ideias mostram que ser duro consigo mesmo não gera mais força. O que realmente fortalece é a paciência, a aceitação e a disciplina para continuar avançando com calma. Experimente reservar alguns minutos por dia para a autocompaixão consciente, diante do espelho ou em silêncio. Repita frases como estou fazendo o meu melhor e isso é suficiente. Isso não é fraqueza, é um lembrete de que seu valor não depende de padrões impossíveis. Com o tempo, esse hábito transforma sua relação consigo mesmo. A voz crítica interna vai se suavizando e abre espaço para uma voz encorajadora. O resultado é libertador, a ansiedade diminui porque você deixa de lutar contra si mesmo. A motivação aumenta, porque sabe que não importa se tropeçar, sempre pode levantar e tentar de novo. E descobre que a verdadeira resiliência não nasce da cobrança rígida, mas da paciência e da compreensão com seus próprios processos. Lembre-se, não se trata de fazer tudo perfeito, mas de caminhar com constância. Cada vez que escolhe tratar-se com amabilidade, reduz o peso da ansiedade e fortalece sua capacidade de avançar. Seja paciente consigo, reconheça seus esforços e celebre suas pequenas vitórias. No fim, vai perceber que a verdadeira transformação não vem de se castigar, mas de acompanhar-se com respeito em cada passo da jornada. Ensinamento 10. Visualize seu potencial para motivar-se a superar a ansiedade. Quero que imagine, por um momento, você daqui a 10 anos, olhando para trás e lembrando de todas as vezes em que deixou o medo pará-lo. Pense nas oportunidades que passaram diante de você e que não foram aproveitadas por causa do receio de fracassar ou do julgamento dos outros. Como essa versão futura de si mesmo se sentiria ao perceber que nunca tentou alcançar o que realmente desejava? Essa sensação de arrependimento pode ser muito mais dolorosa do que qualquer erro que você possa cometer hoje. Quando você entende isso, a ansiedade deixa de ser um muro e passa a se tornar uma força que o impulsiona a agir. A visualização é uma ferramenta poderosa. Sente-se e reflita sobre um sonho que você tem adiado por medo. Pode ser iniciar um projeto, falar em público ou tomar uma decisão importante. Agora escreva como se sentiria se, daqui a 10 anos, não tivesse ao menos tentado. Deixe que essas palavras funcionem como um espelho, mostrando que o verdadeiro temor não é o fracasso, mas o arrependimento. Depois, escreva como se sentiria se tivesse alcançado esse sonho. Essa comparação é um lembrete claro de que vale mais arriscar-se hoje do que carregar a frustração de nunca ter tentado. Quando precisar enfrentar uma situação que desperte ansiedade, use essa visualização como combustível. Antes de dar o passo, recorde-se: tentar sempre será melhor do que viver com a dúvida. A mente pode inventar 1000 cenários negativos, mas nenhum deles pesa tanto quanto olhar para trás e dizer: eu podia ter feito, mas não fiz. Essa consciência transforma a ansiedade em energia, em determinação e em uma força que o empurra para fora da zona de conforto. A filosofia estoica também oferece sabedoria nesse caminho.
Marco Aurélio escreveu que a vida de cada um é moldada pela qualidade dos seus pensamentos e que devemos viver de tal forma que não tenhamos do que nos arrepender no futuro. Epicteto insistia que o que realmente nos fere não são os obstáculos, mas a decisão de não enfrentá-los. E Sêneca lembrava que a vida não é curta, mas que desperdiçamos grande parte dela em coisas sem importância. Todos eles concordavam em algo essencial: o tempo é limitado, e não aproveitá-lo para desenvolver nosso potencial é um dos maiores erros que podemos cometer. Você pode começar a praticar isso de forma simples. A cada semana, dedique alguns minutos para escrever sobre um sonho que a ansiedade tem impedido de perseguir. Visualize claramente o futuro, como se sentiria se não tentasse, e como se sentiria se conseguisse. Guarde essas anotações e leia-as antes de enfrentar situações difíceis. Esse exercício lembrará que seu verdadeiro inimigo não é a ansiedade do presente, mas o arrependimento de um futuro vazio. O mais poderoso desse hábito é que ele transforma a ansiedade em aliada. A energia que antes o paralisava agora se converte em motivação para agir. Quando seu coração acelerar diante de um desafio, em vez de enxergar isso como um obstáculo, veja como um sinal de que você está vivo e avançando em direção ao que realmente importa. Com o tempo você notará uma mudança profunda. Sentir-se-á mais decidido a agir, mesmo com medo. Descobrirá que cada passo, por menor que seja, o aproxima de uma vida com mais propósito e menos arrependimento. E, acima de tudo, entenderá que seu potencial não é um fantasma que o assombra, mas uma realidade que pode ser construída se tiver coragem de dar o primeiro passo hoje. Lembre-se sempre: o medo é temporário, mas o arrependimento pode durar a vida inteira. Se aprender a visualizar seu potencial, transformará a ansiedade em motivação e terá a força necessária para perseguir seus sonhos com determinação e coragem. Ensinamento 11. Use a respiração como controle remoto para suas emoções. Use a respiração como controle remoto para suas emoções. Pense naqueles momentos em que a ansiedade, a raiva ou a pressão parecem dominar você. Seu coração bate mais rápido. Seus pensamentos aceleram e a sensação é de que vai perder o controle. O que muitas vezes esquecemos é que temos uma ferramenta interna sempre disponível, capaz de mudar esse estado em poucos minutos: a respiração. Você não precisa de nada externo, nem de um lugar especial. Só precisa assumir o controle consciente da sua respiração. Quando respira de forma superficial e rápida, envia ao corpo uma mensagem de alerta, como se ativasse um alarme que diz que está em perigo, mesmo que não esteja. Mas quando decide respirar fundo e lentamente, acontece o contrário: seu corpo entende que está seguro e começa a liberar a tensão. O nervo vago, que conecta o cérebro a grande parte do organismo, recebe essa mensagem de calma e a distribui. A mente, que parecia em chamas, começa a se apagar aos poucos. A técnica da respiração 4-4-6 é um exemplo simples e poderoso. Inspire contando até 4, segure o ar por mais 4 segundos e depois expire lentamente contando até 6. Repita 10 vezes em um lugar tranquilo ou até mesmo no meio de uma situação desafiadora. Você notará como seu ritmo cardíaco diminui, como sua mente desacelera e como recupera o controle das suas emoções. O mais importante é que você não depende de nada fora de si. A calma está nos seus próprios pulmões. Não espere chegar a um momento de crise para usar essa ferramenta. Transforme a respiração consciente em um hábito diário. Dedique 1 ou 2 minutos ao acordar ou antes de dormir, concentrando-se em sentir o ar entrando e saindo do corpo. Esse pequeno ritual prepara sua mente para começar o dia com serenidade ou terminá-lo livre do peso das tensões acumuladas.
A filosofia estoica também nos convida a compreender o poder do controle interior. Epicteto ensinava que a verdadeira liberdade está em governar o que depende de nós, e a respiração é um desses dons sempre ao nosso alcance. Marco Aurélio escrevia que em meio à tempestade, a alma pode permanecer tranquila se aprender a voltar-se para dentro. E Sêneca lembrava que não é a intensidade do que acontece fora que nos fere, mas a forma como processamos por dentro. Da mesma maneira, a respiração é uma ponte entre o externo e o interno, uma prova de que é possível criar calma mesmo quando o mundo é barulho. Na próxima vez que sentir raiva durante uma discussão, não reaja de imediato. Primeiro, faça 3 respirações profundas seguindo o ritmo 4-4-6. Você notará a intensidade diminuir e poderá responder com mais clareza em vez de explodir. Se a ansiedade aparecer antes de uma reunião importante, use essa técnica para entrar com a mente mais estável. Se a insônia surgir porque sua cabeça não para, dedique alguns minutos à respiração lenta e profunda e verá seu corpo preparar-se naturalmente para descansar. Com o tempo, esse hábito se torna uma âncora. Você já não precisará buscar fora uma solução rápida, porque saberá que pode regular suas emoções a qualquer momento desde dentro. Essa certeza não só reduz a ansiedade, mas também aumenta sua confiança. Você começa a projetar calma e os outros percebem. Sua respiração se converte no seu controle remoto interno, um lembrete de que sempre pode escolher a serenidade. Lembre-se, suas emoções não precisam governar você. É você quem pode governá-las, e a respiração é uma das chaves mais poderosas para isso. Transforme-a em hábito, em refúgio e em prática consciente. Assim, toda vez que a ansiedade, a raiva ou a pressão tentarem dominá-lo, terá em mãos uma ferramenta simples, imediata e profundamente eficaz para recuperar sua calma e seu poder. Ensinamento 12. Perdoe para soltar a dor e encontrar a paz. Carregar rancor é como levar uma pedra invisível nas costas. Ele desgasta, rouba energia e, o pior de tudo, não afeta quem o feriu, mas apenas você. Cada vez que revive a ofensa, seu corpo volta a sentir as mesmas emoções do passado como se fossem atuais, a raiva, a frustração, a tristeza. Essa repetição contínua prende sua mente em um ciclo de ansiedade que não permite seguir em frente. Perdoar não significa justificar o que fizeram com você. Tampouco significa esquecer. Significa escolher sua tranquilidade acima de um passado que lhe rouba a vida. Ao decidir perdoar, o que você realmente faz é soltar o peso que tem carregado. Não é um presente para o outro, é um presente para si mesmo. É olhar-se no espelho e dizer: não permitirei que o passado continue governando o meu presente. Esse ato de soltar devolve leveza, a mente deixa de viver em guerra, o corpo relaxa e a energia passa a se concentrar no que está sob seu controle. Nesse momento, você descobre que o perdão não é fraqueza, mas a forma mais forte de recuperar a paz interior. Uma prática poderosa é escrever. Pegue uma folha de papel e coloque ali tudo o que sente em relação à pessoa que o feriu. Não filtre nada, deixe sair a raiva, a decepção, as perguntas sem resposta. Ao terminar, escreva no final: eu te perdoo porque quero estar em paz. Essa frase não apaga o que aconteceu, mas corta o vínculo que mantém a dor ativa dentro de você. Se feito com sinceridade, sentirá uma libertação começar. Outra forma é lembrar-se diariamente de que perdoar é escolher sua calma. Repita em silêncio: escolho soltar esta dor para cuidar da minha paz. Ao fazer isso, você reprograma sua mente e ensina a si mesmo que seu bem-estar vale mais do que alimentar uma ferida. Pouco a pouco, esse pensamento se torna um escudo contra a ansiedade trazida pelos recordes dolorosos. A filosofia estoica também ilumina esse tema.
Marco Aurélio escrevia que não devemos permitir que o passado arruine nossa paz, pois o que já aconteceu não está em nosso poder mudar. Epicteto ensinava que o que realmente nos perturba não são os fatos, mas a interpretação que mantemos deles. E Sêneca alertava que grande parte do sofrimento vem de permanecer preso a emoções que já não têm solução. Para os estoicos, perdoar era viver em harmonia com a natureza do tempo, soltar o que já passou e focar no que se pode construir hoje. Você também pode praticar a compaixão na imaginação. Visualize a pessoa que o feriu e, em vez de olhá-la com ódio, olhe com compaixão, entendendo que seus atos foram fruto da própria ignorância, dor ou limitações. Isso não significa aprovar o que ocorreu, mas libertar-se da necessidade de continuar lutando em sua mente contra algo que já não existe. Nesse exercício, a carga emocional se suaviza e você recupera o controle do seu interior. Perdoar não é um ato único, é um processo. Haverá dias em que a lembrança voltará com força, mas é nesses momentos que você pratica novamente, respira, reafirma sua decisão de soltar e escolhe sua paz uma vez mais. Cada repetição fortalece sua resiliência e enfraquece o poder do rancor sobre você. O resultado é profundo. Você se sentirá mais leve, com menos ansiedade ligada ao passado e com mais serenidade no dia a dia. Já não carregará aquele peso invisível que o impedia de avançar. Em vez disso, terá a liberdade de investir sua energia em construir, em amar e em desfrutar do presente. Lembre-se, perdoar não é fazer as pazes com quem o feriu, é fazer as pazes consigo mesmo. É afirmar que você merece viver livre, sem correntes do passado, e que sua tranquilidade vale mais do que qualquer ferida deixada por alguém. Hoje você pode soltar, hoje você pode se libertar, hoje você pode escolher a sua paz. Ensinamento 13. Como alimentos que lhe tragam calma. O que você coloca no prato não alimenta apenas o corpo, mas também a mente. Muitas vezes, a ansiedade e as mudanças bruscas de humor não estão tão ligadas ao que acontece lá fora, mas ao que você consome todos os dias. Ensinamento 13. Com alimentos que lhe tragam calma. O que você coloca no prato não alimenta apenas o corpo, mas também a mente. O excesso de açúcar, a comida industrializada e a cafeína em excesso fazem sua energia subir de repente e depois despencar, deixando-o irritado, cansado e com a mente inquieta. E quando o corpo está nesse desequilíbrio, a mente reflete com pensamentos acelerados, tensão e ainda mais ansiedade. Comer bem é muito mais do que cuidar da forma física, é uma ferramenta direta para manter as emoções em equilíbrio. Quando você escolhe alimentos que proporcionam calma, está oferecendo ao corpo energia constante em vez de picos e quedas repentinas. Pense na diferença entre beber um refrigerante que dá energia por alguns minutos, mas deixa um cansaço logo depois, e comer um punhado de nozes que mantém estabilidade por horas. Essa constância é exatamente o que o sistema nervoso precisa para não entrar em estados de sobrecarga que alimentam a ansiedade. A forma como você se alimenta pode se tornar um ciclo vicioso de tensão ou um hábito que fortalece sua serenidade. Se deseja ter mais clareza mental, comece observando o que consome. Evite, na medida do possível, alimentos ultraprocessados, frituras e excesso de café. Não é necessário eliminá-los por completo, mas reduzi-los de maneira consciente. Em contrapartida, inclua alimentos que nutram corpo e mente, como arroz integral, que libera energia de forma lenta, frutas como os mirtilos ricos em antioxidantes e nozes ou amêndoas, que fornecem gorduras saudáveis e equilíbrio. Esses pequenos ajustes geram um impacto enorme em como você se sente ao longo do dia.
Também é importante prestar atenção à frequência das refeições. Passar muitas horas sem comer pode provocar quedas de energia que alteram o humor. Em vez de exagerar em uma única refeição, prefira pequenos lanches a cada poucas horas. Um punhado de amêndoas, uma fruta fresca ou um iogurte natural podem ajudar a manter a energia estável e evitar oscilações que disparam a irritabilidade e a ansiedade. A hidratação é outro ponto essencial. Muitas vezes, o estresse e o cansaço não vêm dos pensamentos, mas da falta de água no corpo. Beber água ao longo do dia ajuda o sistema nervoso a funcionar com mais clareza. E antes de cada refeição, faça a si mesmo uma pergunta simples: isto me ajuda a ficar tranquilo ou me deixa agitado? Essa pausa consciente devolve a você o poder de escolher o que realmente nutre. Os estoicos falavam muito sobre equilíbrio, e isso também incluía a relação com os alimentos. Marco Aurélio lembrava que o corpo é um instrumento a serviço da mente e deve ser cuidado com moderação. Epicteto ensinava que a verdadeira liberdade está em dominar os impulsos, e a alimentação é um dos campos onde esse autocontrole se pratica diariamente. Sêneca alertava que viver em excesso sempre leva à desordem, enquanto a moderação fortalece a serenidade. Essas reflexões mostram que comer bem não é luxo, é parte do exercício de viver com sabedoria. Se você começar a aplicar esses ajustes, notará resultados claros, as mudanças de humor diminuirão, sua energia se manterá mais estável, sua mente terá mais clareza, e isso permitirá tomar melhores decisões sem sentir-se drenado. A ansiedade perderá força, porque o corpo deixará de viver em ciclos de altos e baixos. E pouco a pouco você perceberá que a calma também se cultiva à mesa, em cada escolha que faz ao comer. Lembre-se, cada garfada é uma decisão entre a calma e o desordem. Não se trata de seguir uma dieta rígida nem de proibições, mas de escolher o que o ajuda a sentir-se melhor consigo mesmo. Comer com consciência é uma forma de proteger sua paz, porque quando o corpo se equilibra, a mente também encontra o equilíbrio que você tanto procura. Ensinamento 14. Escreva o que sente para clarear a mente. Guardar tudo dentro de si só faz a ansiedade crescer e se acumular como uma panela de pressão que cedo ou tarde explode. O que não é expresso transforma-se em ruído mental, em pensamentos repetidos sem saída. Escrever é abrir essa válvula que libera a tensão. É um gesto simples que transforma o caos em clareza. Você não precisa ser escritor nem buscar palavras perfeitas. Basta deixar que a mão coloque no papel aquilo que o coração não sabe como dizer. Quando se sentir sobrecarregado, pegue um caderno e dedique 10 minutos para escrever exatamente o que passa pela sua mente. Não importa se é confuso, contraditório ou sem estrutura. Ao escrever, aquilo que parecia um turbilhão dentro de você começa a se organizar. O que parecia enorme e incontrolável torna-se menor e administrável, porque agora está diante de você, fora da mente. Escrever é uma forma de colocar limites na ansiedade, pois a mente deixa de girar sem rumo e encontra um espaço seguro para depositar o que sente. Faça a si mesmo uma pergunta poderosa enquanto escreve: o que essa emoção está tentando me dizer? Muitas vezes, a ansiedade é apenas um aviso de que algo está sendo ignorado, de que existe um medo, uma preocupação ou uma necessidade não atendida. Quando você escreve, descobre que a emoção não está ali para destruí-lo, mas para mostrar algo. Ler as próprias palavras ajuda a compreender-se melhor, e essa compreensão é o primeiro passo para curar-se. Não use a escrita apenas para liberar o negativo. Use também para reconhecer o positivo. No final de cada dia, escreva 3 coisas boas que aconteceram, mesmo que pequenas: uma conversa agradável, um momento de calma, algo que conseguiu terminar.
Esse hábito muda a direção da sua atenção, lembrando que mesmo em dias difíceis há motivos para agradecer. Com o tempo, a mente aprende a focar menos no que falta e mais no que já existe. A filosofia estoica mostra que a escrita sempre foi um refúgio para a mente. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escrevia suas meditações como um diálogo consigo mesmo, não para os outros, mas para clarear o espírito e ordenar os pensamentos. Epicteto ensinava que escrever sobre o que sentimos nos ajuda a identificar o que depende de nós e o que não depende. Sêneca insistia que refletir por escrito fortalece a disciplina mental. Para os estoicos, escrever era um exercício de autogoverno, um caminho para a serenidade interior. Você pode tornar isso um hábito semanal ainda mais profundo. Revise o que escreveu nos últimos dias e observe como suas emoções mudaram. Vai perceber padrões, descobrir que certas preocupações perdem força com o tempo e notar também que é mais resiliente do que imaginava. Essa revisão é como um espelho que mostra seu progresso, uma prova de que a ansiedade não será sempre tão intensa quanto parece no momento. A escrita não é luxo, é prática acessível e poderosa. Só precisa de papel, caneta e a disposição de ser honesto consigo mesmo. Ao colocar pensamentos em palavras, você dá à mente a oportunidade de descansar. Essa descarga emocional transforma-se em alívio imediato e em uma clareza que antes parecia impossível. O resultado é evidente. Menos pressão interna, uma mente mais leve e emoções menos caóticas. Você descobrirá que não é necessário fugir do que sente, apenas expressar. E ao fazer isso, a ansiedade perde força porque já não está escondida nem acumulada em silêncio. Lembre-se, escrever é conversar consigo mesmo a partir da sinceridade. É dar-se o espaço de ser ouvido sem julgamento e com compaixão. Cada palavra escrita é um passo em direção à calma, um lembrete de que o que você sente não o define, mas pode guiá-lo se você se permitir compreender. Faça da escrita o seu refúgio e verá sua mente mais clara e seu coração em paz. Ensinamento 15. Conecte-se com outras pessoas para sentir-se mais tranquilo. Quando você passa tempo demais sozinho com seus próprios pensamentos, a ansiedade e o estresse costumam crescer como sombras que se tornam cada vez maiores dentro da mente. Mas quando compartilha um momento com alguém de confiança, algo dentro de você se solta. Conversar com um amigo, dar um abraço sincero ou rir com alguém especial é como deixar cair um peso que você nem percebia que estava carregando. O corpo responde liberando a tensão, a mente se acalma e você se lembra de que não precisa enfrentar tudo em solidão. O contato humano é uma medicina natural. Não precisa ser uma conversa profunda às vezes, bastam alguns minutos ao telefone ou um encontro breve para sentir-se acompanhado. Essa conexão desperta em você o sentimento de pertencimento, apoio e compreensão. Quando se permite abrir-se e deixar que outra pessoa compartilhe um pouco da sua carga, a ansiedade diminui porque você já não leva tudo sozinho. Se sentir que está preso nas próprias preocupações, procure dividir um momento com alguém próximo. Pode ser sair para caminhar, tomar um café ou simplesmente enviar uma mensagem sincera dizendo como se sente. Muitas vezes acreditamos que pedir companhia é sinal de fraqueza, mas na verdade é um ato de força. Reconhecer que precisamos de apoio faz parte da nossa humanidade, e essa vulnerabilidade abre portas para relações mais autênticas. Até mesmo os gestos mais simples geram calma. Assistir a um filme divertido ao lado de alguém, rir de algo cotidiano ou ouvir a voz de um ente querido podem aliviar o estresse na hora. O riso é uma das formas mais poderosas de liberar tensão. Ele transforma o corpo,
relaxa os músculos e limpa a mente de pensamentos negativos. E um abraço, mesmo que dure apenas alguns segundos, tem a capacidade de regular os batimentos cardíacos e trazer a sensação de segurança. A filosofia estoica também valorizava profundamente a conexão com os outros. Marco Aurélio lembrava que os seres humanos nasceram para viver em comunidade e que isolar-se vai contra a nossa natureza. Epicteto ensinava que não estamos no mundo apenas para nós mesmos, mas para sermos parte de algo maior. E Sêneca dizia que a verdadeira riqueza da vida não está no que possuímos, mas nas relações que cultivamos. Esses sábios sabiam que compartilhar com os outros não é luxo, é uma necessidade essencial para manter a calma e a força interior. Você pode começar a aplicar isso com pequenos passos. Todos os dias, tente falar com alguém, mesmo que por alguns minutos, e veja isso não como obrigação, mas como um presente mútuo. Planeje atividades simples em companhia, como caminhar, cozinhar juntos ou inscrever-se em uma aula. Busque espaços onde a alegria esteja presente, rir assistindo a algo leve, participar de um evento ou simplesmente relembrar boas histórias. E se sentir-se à vontade, use também o poder do contato físico. Um abraço verdadeiro pode ser mais curador do que você imagina. Com cada interação, você perceberá que o estresse diminui. Não carregará mais sozinho suas emoções, terá onde compartilhá-las e transformá-las. A ansiedade perde força quando existe um lugar seguro para falar, alguém com quem caminhar ou simplesmente alguém com quem rir. Não se trata de ter muitas pessoas ao redor, mas de conectar-se de verdade com aqueles que fazem você se sentir bem. O resultado disso é uma sensação constante de apoio. Sua mente fica mais leve, seu corpo mais relaxado e seu coração mais tranquilo ao recordar que você não está só. Conectar-se com os outros é como construir um refúgio compartilhado onde a calma floresce naturalmente. E quando você escolhe abrir-se e permitir que outros entrem, descobre que a tranquilidade se multiplica e sua capacidade de enfrentar a vida se fortalece. Se você chegou até aqui, celebre-se. Isso mostra que já está comprometido com sua transformação interior. Autocelebre esse passo porque cada decisão aproxima você da vida em paz que merece. E lembre-se, seu processo apenas começou e o melhor ainda está por vir.